Pode pedir para ela me procurar, porque eu quero um grupo, e esse grupo tem um ginecologista. A minha especialidade é cirurgia pré-digestiva, câncer digestivo. Mas eu quero muito no ginecologista. Então, se é alguma coisa ginecológica, eu faço questão de... Se você atende lá, claro. Boa tarde. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda à Constituição número 170-A da senhora Andréia Zito e outros, e da nova redação ao inciso 1º do artigo 40 da Constituição Federal, para garantir proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez. Encontram-se à disposição dos senhores deputados e deputadas cópias da ata da terceira reunião. Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata, pedido do deputado Marçal Filho. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que foi encaminhada à comissão o processo número 2014-000435. Trata-se da petição pública com 2 requerimentos apresentados por José Antônio Milet Freitas e Fábio Denis Amaral, com cerca de 1.100 assinaturas, constando de uma breve retrospectiva da PEC 270 de 2008 e da atual PEC 170 de 2012, solicitando apoio dos deputados à causa e que a documentação seja encaminhada aos membros da comissão especial. As cópias dos requerimentos estão disponíveis sobre as bancadas. Cópia integral do processo com as assinaturas pode ser solicitada junto à secretária da comissão. Ofício número 33 de 2014, do líder do PTB, deputado Jovair Arantes, indicando o deputado gaúcho Ronaldo Nogueira, PTB-RS, como suplente da comissão. Informo também o prazo para recebimento de emendas à PEC terminou ontem, dia 18, não tendo sido apresentada nenhuma emenda. Ordem do dia propõe a seguinte pauta: audiência pública e apreciação de requerimentos. Daremos início agora à primeira audiência pública da comissão, convocada em atendimento ao requerimento número 2 de 2014, de autoria do deputado Marçal Filho, com os seguintes palestrantes, a quem convido a tomar lugar à mesa: o senhor Leonardo José Rolim Guimarães, secretário de Políticas da Previdência, representando o senhor Garibaldi Alves Filho, ministro da Previdência Social. O senhor Sérgio Ronaldo da Silva, secretário da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, CONDCEF. Por favor, eu achava que o senhor não tinha chegado. Estávamos esperando aqui. Vontade. E o senhor doutor Jarbas Simas, presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, ANMP. Aqui, colega. Informo que a senhora Maria Cecília Landim, presidente da Associação Nacional dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionista do Serviço Público Federal, APSEF, convidada a participar dessa audiência, não pôde comparecer por estar fora do país, mas agradeceu ao convite.
Solicito a gentileza e a compreensão de todos no tocante ao tempo, disposição e dos debates, conforme as seguintes orientações. O tempo concedido a cada palestrante será de 15 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos, não podendo haver apartes. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. As perguntas serão feitas no final da última palestra e deverão restringir-se ao assunto da exposição, formuladas no prazo de 3 minutos, dispondo o palestrante de igual tempo. Aos deputados são facultados a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo. Feitos esses esclarecimentos, daremos início à audiência pública. Convido o senhor Leonardo Rolim, secretário de Políticas da Previdência, representando o senhor Garibaldi Alves Filho, ministro da Previdência Social, a proferir sua palestra. 15 minutos, doutor. Boa tarde a todos. Agradeço ao deputado Roso pelo convite, aqui representando o ministro Garibaldi Filho. A PEC, ela é uma PEC objetiva, trata de um tema específico, que é a aposentadoria por invalidez do servidor público. Então, não pretendo me avançar muito aqui na fala, até porque não é um tema tão amplo, porém um tema da maior relevância. Nós, só fazendo uma breve recapitulação, nós tivemos uma discussão recente aqui na Câmara dos Deputados, que gerou a emenda 70, que mexeu em alguma coisa na aposentadoria por invalidez do servidor público. Mas naquele momento, inclusive, acho que não na discussão aqui na Câmara, mas no Senado, eu coloquei que ela não resolvia o que se objetivava naquele momento. Primeiro, porque ela tratava especificamente dos servidores que ingressaram até a emenda 41, ou seja, que ingressou até 31 de dezembro de 2003. E mantinha um problema que era um problema que vários servidores sempre citam: quem, com pouco tempo de serviço público, teve um infortúnio que levou à aposentadoria por invalidez. São vários casos na União, nos estados e municípios, e que aquela emenda constitucional não alcançou. Mesmo para aqueles que ingressaram até 2003, havia também na nossa visão, nós também deixamos claro desde o início, um equívoco ao confundir vencimentos integrais com integralidade. A emenda, ela trouxe com justiça integralidade e paridade para quem se aposentou por invalidez e aqueles que ingressaram antes da emenda 41. Era injusto para as demais aposentadorias a esses servidores ser garantido a paridade e integralidade, e para quem se aposentasse por invalidez não ter paridade e integralidade. Porém, o problema maior, que eu participei de algumas discussões aqui na Câmara, que se tratava naquele momento, não era exclusivamente a integralidade e paridade, mas sim o valor do benefício. A discussão sobre o benefício ser integral ou proporcional ao tempo de serviço. E essa discussão, repito, foi abordada na emenda 70 e agora é colocada na PEC 170. Esse, muito objetivamente, é o tema colocado na PEC. Eu entendo que o artigo 2º, que fala do cálculo do benefício, ele já foi abordado na emenda 70, então ele não seria necessário nessa PEC atual. O CAPT, o que é que ele faz? Ele garante o benefício integral para a aposentadoria por invalidez em qualquer modalidade.
Um mérito que eu vejo nessa iniciativa é que ele tira a separação que há hoje. Hoje, se você se aposenta por invalidez em função de um acidente de trabalho ou de uma daquelas doenças que estão na lista de doenças graves, você tem o benefício integral. Fora disso, não tem. A PEC, ela iguala. Desse ponto de vista, eu acho um avanço, porque não importa o que levou à invalidez, o que importa é que o trabalhador, né, ele não vai mais poder trabalhar e vai ter que ter uma renda para se sustentar e, eventualmente, depois da sua morte, sustentar a sua família. Então, eu acho que esse é um avanço da proposta. Quanto ao benefício ser integral, nós temos uma preocupação. Não vou dizer aqui que é uma posição contrária nem favorável, que ainda não há uma posição fechada, mas uma preocupação do benefício ser integral. Eu acho que nem um extremo nem o outro. Temos que pensar em algo intermediário, algo que garanta um mínimo adequado para o servidor, que não leva a situações extremas como nós temos hoje, mas também não crie uma situação que volte a levar a um excesso de aposentadoria por invalidez como nós tivemos no passado. É bom lembrar que até 2003, na União especificamente, a concessão de aposentadoria por invalidez era exagerada. Nós chegamos a ter 30% dos aposentados no ano serem por invalidez. Nós até brincávamos que o lugar mais perigoso para se trabalhar não eram as minas de carvão, mas sim a União, já que nem nas minas de carvão se aposentava tanta gente por invalidez como na União. Hoje nós reduzimos de 30%, foi reduzindo aos poucos, para 4% na União. Nos estados e municípios o percentual ainda é elevado. Então, é uma preocupação que nós temos que ter. De um lado, reconheço que a regra atual ela não protege adequadamente o servidor. Um servidor que sofra algum acidente ou uma doença que leve a uma invalidez com pouco tempo de serviço, ele vai ficar com uma aposentadoria muito abaixo da sua renda. Em alguns casos pode ficar reduzido a um salário mínimo, um servidor que tem um padrão de renda muito mais elevado. Reconhecemos que o modelo atual tem um problema, porém entendemos que devemos encontrar uma solução que proteja adequadamente o servidor que se aposenta por invalidez, mas que não seja um estímulo a voltarmos a crescer as concessões de aposentadoria por invalidez. Eu acho que a Câmara tem toda a legitimidade e capacidade de encontrar um meio termo, uma solução na linha proposta pela PEC de uniformizar a aposentadoria por invalidez. Eu acho que isso é um grande avanço, mas sem também trazer incentivo a aumentar novamente as concessões de aposentadoria por invalidez. Nessa linha, uma sugestão que nós temos é criar um mecanismo que facilite a readaptação do servidor público. Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande de readaptar servidores. Então, muitas vezes, o servidor teve uma perda de funcionalidade que, para aquela atividade que ele exerce, ele não pode mais exercer. Mas ele poderia exercer outras atividades. Pela nossa Constituição, isso é quase impossível. Teria que ser um cargo que tenha exatamente o mesmo salário, a mesma exigência de concurso público. Então, hoje, a readaptação do servidor público é algo quase impossível. Precisaríamos de uma PEC para dar uma maior flexibilidade na readaptação. Esse poderia ser um instrumento interessante para nós termos um contraponto em relação a um possível incentivo ao aumento das aposentadorias por invalidez. Inclusive, até justificaria melhor para a sociedade algumas situações que a gente tem hoje. Um determinado servidor, aparentemente, com boa capacidade laboral, está aposentado por invalidez. A sociedade tem dificuldade de entender. Ele está aposentado por invalidez porque, para
aquela atividade da carreira dele, ele não pode exercer. E nós não temos como levá-lo para outra carreira. Então, acho que essa é uma sugestão que a gente dá também para se pensar como um contraponto no sentido de criarmos estímulos à readaptação dos servidores públicos. Bom, em linhas gerais, era essa a colocação. Não temos uma posição, uma proposta em relação à alternativa à PEC. Reconhecemos que temos um problema real hoje, que precisamos fazer um ajuste nas aposentadorias por invalidez, mas entendemos que o texto, tal qual está proposto na PEC, precisaria de ajustes. Obrigado. Agradeço ao senhor Leonardo Rolim, em especial por observar o tempo. Aliás, sobrou 5 minutos. E passo a palavra ao senhor Sérgio Ronaldo, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, CONDICEF, para a sua explanação. 15 minutos, senhor Sérgio Ronaldo. Obrigado. Presidente da comissão, deputado Alexandre. A CONDICEF, primeiro nós gostaríamos de discordar da posição do representante do Ministério da Previdência. Porque se nós olharmos os fatos de que hoje a política de remuneração do conjunto dos servidores públicos, e aí tem propriedade para falar dos servidores públicos federais, a fictícia integralidade da aposentadoria, ela não existe na prática, nem para quem não se aposenta, para quem se aposenta por não ser por invalidez. Porque a política que existe hoje é como se quem fosse, na verdade, uma gratificação produtivista, que ao os servidores se aposentarem, em torno de 80% que não leva ela integral, leva somente a metade. Então, o que está posto na regra da Constituição, da Emenda Constitucional 47, já está sendo burlado pela União nessa questão da integralidade. Então, integralidade é uma coisa que passa à margem da realidade. Tem outro elemento que, ao fazer várias correções na Emenda Constitucional 47 de 2005, transformou o tempo de aposentadoria por tempo de contribuição. Aí você contribui em cima da remuneração que você recebe cotidianamente, mas evidentemente quando se aposenta não recebe sobre o que contribuiu, que é a integralidade dos 100% que você contribuiu. Cai em alguma situação pela metade. Então a integralidade é fictícia nessa situação. Em se tratando da questão da aposentadoria por invalidez, nós não estamos aqui a falar dos que têm a condição de, evidentemente, ser readaptado. Nós estamos falando aqui de quem tem que ser penalizado, não por sua culpa, e aí é culpa do Estado de não aplicar a fiscalização, se vai aumentar ou não, se as aposentadorias por invalidez ela é correta ou não, isso é dever do Estado fazer a fiscalização se ela está correta ou não. O que nós estamos a defender, que a PEC 170 está correta para corrigir essa injustiça, é para as aposentadorias por invalidez de fato. Aqui o Estado não tem o compromisso de corrigir, que esteja lá por falsidade ou por outras situações, isso daí é um problema que o Estado tem que corrigir. Então nós não podemos culpar os que têm o direito pelos que burlam o direito dos que têm. Então é evidente que a CONDICEF veio aqui para dar esse testemunho que a PEC 170 ela está correta e vem a corrigir uma injustiça que as emendas constitucionais fizeram no passado. Inclusive queremos parabenizar o empenho da deputada Andréa Zito, que trabalhamos bastante na PEC 270, que foi transformada na Emenda Constitucional 70, bem como do deputado Arnaldo Farias de Sá, e como outros, que têm se dedicado diuturnamente
para corrigir essa injustiça com os nossos aposentados e nossas aposentadas, e principalmente os que se aposentam por invalidez. Portanto, nós achamos que, evidentemente, hoje, se nós pegarmos um gráfico que é dados oficiais do governo, infelizmente eles só divulgam de 96 até agora, em 2013 é verdade que caiu para 4,5% as aposentadorias por invalidez. Teve um período que isso foi muito mais pungente. Mas, de toda forma, dentro do contexto do que nós temos hoje, levando em consideração o conjunto das aposentadorias por invalidez, de 1996 até 2013, isso não significa nem 10% da força de trabalho aposentada. Então, não sei por que essa agora de dizer que nós temos que ter cuidado, porque quando é para garantir os benefícios para os trabalhadores, aí tem que ter essa reserva com precisão dos setores do governo, principalmente do Ministério da Previdência. Principalmente quando é para retirar direitos. Eu acho que é uma reserva muito mesquinha do ponto de vista de reconhecer um direito das pessoas que doam suas vidas e se submetem a uma aposentadoria que não foi o que eles queriam para o momento, que é a aposentadoria por invalidez. Então, a Condicef gostaria de parabenizar a deputada Andréa Zita pela iniciativa do projeto e solicitar ao relator que convalide no seu relatório a PEC 170 para que esses companheiros e companheiras que estão nesta situação possam ter suas vidas e sua dignidade restabelecida numa aposentadoria digna e que seja reconhecida pelo Estado, que não é problema de recurso, é problema de querer tirar desse setor para conceder para outros. E isso não poderemos permitir. Essa é a posição da Condicef, que representa aí em torno de 850 mil servidores do Executivo, e vamos manter e lutar diuturnamente para que essa PEC seja aprovada nos moldes da proposição da deputada Andréa Zita. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Sérgio Ronaldo e passo a palavra ao senhor Jarbas Simas, presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, ANMP. Boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar o nosso amigo e colega deputado Alexandre, cumprimentar o nosso Sérgio Ronaldo da Silva, cumprimentar o deputado Marçal Filho, cumprimentar toda a plateia e cumprimentar em especial a deputada Zito. A deputada federal está colocando a mão numa ferida, porque não existe isonomia e paridade dentro do Serviço Público Federal. E isso me revolta desde 1982, eu sou servidor da Previdência Social, sou médico perito. Como é que pode tratar o servidor público de uma forma diferente de quem está vinculado pela CLT? A Lei 8.112, ela não é diferente da 8.213 e a 8.212, não. Ela tem que ser igual. Por que tem aposentadoria por invalidez? O trabalhador hoje, ele ingressa vinculado pela CLT numa empresa. 2 dias depois, ele sofre um acidente do trabalho ou acidente de qualquer natureza, ele é aposentado por invalidez. Por que o servidor público federal não? Outra pergunta, por que existe um rol de doenças para que ele receba a integralidade? Onde tiraram esse rol? Então isso é uma vergonha. E, deputada Andréa, parabéns, a senhora tem uma responsabilidade de resgatar a dignidade do servidor público federal, que aqui nós estamos defendendo. Outras situações também que nos incomodam. Aonde está a aposentadoria especial para o servidor público federal? Deputado Amaury Teixeira, relator. Deputado Rosinha não colocou para votar. Nós temos que pressionar para que seja votada a aposentadoria especial para o servidor público federal, que hoje é usada a CLT como subsidiária, um mandado de injunção que está sendo questionado por ministros atuais do Supremo Tribunal Federal. Então a nossa entidade está apresentando ações, estão sendo postuladas ações para que isso seja revertido. Outra situação que nos causa espécie é a questão da
hoje escassez de peritos médicos previdenciários. Nos últimos 3 anos, 1.000 peritos se exoneraram, se aposentaram e se afastaram do trabalho porque não existe condição de trabalho adequada, a remuneração não é compatível com a cobrança da jornada de trabalho. Naturalmente que, se houver um Estado forte, se reestruturar nossa carreira, não haverá essas eventuais situações de benefícios concedidos indevidamente. Quando que houve concessão de benefícios indevidos? Quando a perícia médica previdenciária era credenciada. E está se falando hoje no Ministério, se escuta a boca pequena, que a concessão será administrativamente sem a participação do perito. O que vai acontecer? Vai fragilizar o sistema e novamente acontecerá o filme que nós já vimos no passado. Então parece que nós estamos vendo hoje filmes que já passaram, que estão retornando da forma mais absurda possível. E nós não podemos consentir com isso. Está se querendo tirar a insalubridade do perito, está se querendo afrontar a lei do ato médico. Perícia médica é ato médico, não pode ser realizada por outro profissional. Estão querendo rasgar as legislações, estão contra os servidores públicos federais e contra a sociedade. A Previdência Social existe para quê? Para justiça social, para distribuir justiça social. Conceder o benefício a quem tem direito e negar a quem não tem. Agora, citar a economia, citar que a aposentadoria não pode ser o que era antes, é o dever do Estado. O Estado tem que cumprir esse papel. Então não se pode extrapolar de que isso esteja ocorrendo, que isso não deva ocorrer, porque aposentadorias irão ocorrer. Cabe ao Estado exercer essa fiscalização. E os benefícios, naturalmente, que vão aumentando. Então, por exemplo, agora, eu até gostaria de parabenizar a aposentadoria para o deficiente. Perfeito. Só que o quantitativo de médico, ele não acompanha o número de inauguração das agências, porque popularmente é interessante criar gerências, criar APS. Só que não contrata perito. O que acontece? O segurado não consegue atendimento, vem a fila. E quem é ocupado pela fila? Não existe gestão dentro da Previdência, para que isso seja controlado adequadamente, meu Deus. Como é que se cria benefício e não se cria profissionais, não se reestrutura uma carreira para que esses benefícios sejam concedidos de uma forma digna para a população brasileira? Então, são situações que nos causam estranheza. Nós gostaríamos de cumprimentar todos os presentes e dizer que a Associação Nacional dos Médicos Peritos está vigilante, está atenta, está junto com o trabalhador, junto com os formadores de opinião, junto com os deputados, para melhorar a previdência social e melhorar o serviço que é disponibilizado para a população. A previdência existe por quê e para quê? Ela existe para prestar um bom atendimento ao segurado, um atendimento humanitário em condições de trabalho adequadas. Graças a Deus, o Conselho Federal de Medicina, no mês de dezembro, uma resolução, ele disciplina quais as condições mínimas de atendimento de um consultório médico pericial. Pasmem os senhores, há 15 dias eu estive visitando uma agência da Previdência Social em Maceió. Os senhores não imaginam o que eu encontrei. Não existe a condição mínima para o médico exercer a sua atividade. O que dirá o segurado ser atendido? Então, as paredes são vazadas, quer dizer, o que o perito, dentro do sigilo médico pericial, eu sou um segurado, eu não quero que ninguém tenha acesso àquela informação. Aquela informação está sob sigilo. O colega Alfa e a anamnese, toda a sala de espera acompanha o que está acontecendo dentro do consultório médico pericial. Tudo é acompanhado. Ah, mas a sorologia do senhor para tal doença, ela deu positiva? Deu, está aqui, ó. Eu estou com AIDS, eu estou com SIDA. Municípios pequenos, aquela informação, ela é vazada. Por quê? Porque não tem condição física, as instalações físicas não existem. Então, não tem como se fazer política dessa forma. Essa forma de fazer política é uma política eleitoreira. Ela agrega votos, mas ela não traz o mais importante,
que é a justiça social e o tratamento adequado que a população merece. Outras situações que nós temos reivindicado é que o salário da perícia médica, o salário do servidor público federal, seja por subsídio, para que ele se incorpore quando esse colega aposenta. Hoje o colega médico aposentado da Previdência, ele vive em miserabilidade. Ele tem que continuar trabalhando, ele não consegue sobreviver. Carreira tem que ser típica de Estado e percepção de salário por subsídio. Tem que receber insalubridade e isso tudo vai trazer o quê? A paridade e a isonomia. O que nós temos que buscar é o quê? Quando o trabalhador brasileiro se aposenta, ele tem que ter as condições mínimas para que ele sobreviva sem trabalhar. Eu tenho uma convicção. O Estado está querendo... Qual o objetivo do Estado? É que esse trabalhador ele não se aposente, ele morra trabalhando. Esse é o principal objetivo, porque a partir do momento que o trabalhador não consegue se aposentar, seja qual for a área de atividade dele, seja como médico, seja como servidor público federal, lamentavelmente a defasagem salarial é tão grande que ele, para sobreviver, ele tem que permanecer trabalhando até o final da vida. Talvez seja uma forma até de se economizar. Quer dizer, o cidadão não consegue aposentar, ele morre e ele não se aposenta. Talvez aí a situação vai ficar até melhor. Agora, o que dirá a sociedade dentro de um caos, dentro de um caldo de cultura desse? Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os deputados aqui presentes, ao deputado Ronaldo, que já se comprometeu conosco a propor todas essas mudanças aqui, né? Onde a legislação 8.213, 8.212 e 8.213 se juntar, fazer um paralelo entre as duas e tentar igualar uma situação também que precisa ser regulamentada. Hoje, o servidor público federal, se ele permanece 2 anos afastado, naturalmente que ele se aposenta automaticamente. Quer dizer, a Previdência, o Estado brasileiro, tem que dar uma solução. 2 anos é um tempo mais do que suficiente. Pode reabilitar? Sim ou não? Não pode reabilitar? Caso de aposentadoria por invalidez. Se aposenta por invalidez. Lamentavelmente, na CLT não existe isso. Então, o que acontece? Tem segurado da Previdência afastado há 2, 3, 4, 5 anos. Não existe esse limitador. Então, nós temos que construir uma forma que exista um tempo limite. Qual o tempo? Se copia da 8.112. 2 anos. Passado 2 anos, caso a Previdência não dê a reabilitação, não dê a readaptação, a reabilitação, por falar nisso, é um dever do Estado. O Estado tem que prestar a reabilitação. E desde 82, olha que eu estou na Previdência, já são quase 35 anos. A reabilitação profissional, ela se desconstruiu e hoje é um arremedo de reabilitação. Então, a sociedade tem que cobrar essa reabilitação. Agora, a reabilitação, o meu caro amigo Carlos, ela não é para o segurado inválido. Ela é antes, claro. Agora, e a Previdência, ela, naturalmente, que ela deveria e deverá prestar essa reabilitação profissional de uma forma adequada. E aí, a última questão que também nos causa espécie é: como é que nós podemos ter, hoje, o que o perito da Previdência faz? Ele enxuga gelo. Por que ele enxuga gelo? Ele atende o segurado hoje. O segurado procura o SUS, ele consegue tratamento no SUS? Não vou nem responder. Aí ele volta para o ambiente do trabalho. Sabe quantos médicos existem hoje no Ministério do Trabalho para fiscalizar o país todo? Menos de 100 médicos. Então, ele volta para o ambiente do trabalho, ele adoece e volta para a Previdência. Então, é um ciclo vicioso e o perito enxugando gelo, enxugando gelo. Eu não consigo entender como é que não se falam o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência e o Ministério da Saúde. Eles obrigatoriamente têm que interagir entre eles para diminuir esse caos, não é, meu querido Arnaldo Faria de Sá, que é um deputado que está conosco aí desde o início da nossa trajetória, lutando pelo aposentado e lutando pelo servidor federal. Então, essa realidade cruel, ela precisa e deve ser mudada. Então, o segurado merece respeito e o servidor público federal também merece esse respeito. Então, finalizando, a nossa proposta seria parabenizar a deputada Andréia, dizer a ela que
a paridade e a isonomia tem que existir entre o servidor público federal e o servidor e o trabalhador regido pela CLT, que a senhora, com essa emenda, a senhora vai corrigir essa situação e que todas essas outras situações que nós apontamos aqui, aposentadoria especial para o servidor, a paridade entre o dativo e do aposentado, a questão da reestruturação da carreira da perícia, a questão do salário por subsídio, carreira de Estado, aposentadoria especial para o servidor, quer dizer, tem tanta matéria que precisa ser discutida nessa casa e que a sociedade clama para que essas matérias sejam votadas, que eu admiro o trabalho de vocês e nos colocamos à inteira disposição da sociedade, dos deputados, do nosso colega aqui, nosso relator, para que, pelo menos durante a nossa gestão, durante o mandato de vocês, a gente tenha uma consciência, pelo menos eu fiz o que eu podia fazer, eu não consegui, mas eu não fui omisso, eu fiz o que eu devia e fui até o fim. Esse é o compromisso que eu tenho com a minha categoria e vou defender esse compromisso até onde for. Muito obrigado, desculpe pela eloquência, mas esse é o espírito de revolta pela situação que nós estamos vivenciando no país. Obrigado. Agradeço ao senhor Jarbas Simas pela sua participação. Terminadas as exposições, inicialmente concedo a palavra ao deputado Marçal Filho, relator, para suas considerações e perguntas aos convidados. Eu cumprimentar o presidente, cumprimentar os nossos convidados. Esse meu requerimento que trouxe o Leonardo Sérgio Jarbas até aqui, teve o condão, evidentemente, da gente começar essa discussão, esse debate em torno desse assunto tão importante que é a aposentadoria do servidor por invalidez. Queria fazer uma pergunta, uma indagação ao Leonardo, ele que sempre segura as pontas do ministro da Previdência, Garibaldi, nas reuniões, inclusive, do nosso partido, que o Garibaldi comparece, lá está o Leonardo e o ministro sempre se socorrendo do conhecimento do Leonardo em relação à Previdência Social. Evidentemente que, com toda a fleuma, o representante dos peritos aqui se manifestou e as palavras dele são extremamente importantes, porque trata-se de invalidez, justamente os peritos é que chegam à conclusão se a pessoa precisa ou não parar de trabalhar e receber os benefícios. O que eu queria entender aqui do Leonardo é que nós, deputados federais, eu acho que acontece isso com a Andréia, com o Arnaldo, com o Alexandre Roso, enfim, com todos nós, é o seguinte: as pessoas nos procuram para reclamar que os seus médicos, o Alexandre é médico, sabe disso, que os seus médicos particulares, ou os médicos que atendem pelo SUS, dizem: olha, você não pode trabalhar mais, você tem que receber aposentadoria, vai lá para o INSS. Chega lá, os peritos criam a maior dificuldade e a pessoa nunca consegue a sua aposentadoria. E as pessoas sempre se revoltam com isso, não conseguem entender por que um médico diz que é para se aposentar, mas o perito, que também é médico, diz que não é para se aposentar. Então, eu gostaria de perguntar ao Leonardo, porque ele não discorda da proposta aqui colocada, mas ele tem a preocupação do aumento de aposentadorias por invalidez falsas, forjadas. Mas o que nós sentimos, pelo menos no regime geral da Previdência, é que já existe esse rigor por parte dos peritos na concessão do benefício. Agora, senhor relator, sabendo que, um minutinho só, deputado Arnaldo, sabendo que o servidor público não passa por esses peritos, não são esses peritos que definem a aposentadoria, esses peritos são para o regime geral, não são para a Previdência, seria esta a preocupação? É porque esses peritos que estão tão rigorosos não prestam serviços ao servidor público, não são eles que definem, cada instituição tem a sua própria peritagem, a sua própria avaliação? Pois não, deputado. No caso que o Vossa Excelência está colocando, mesmo antes da fase anterior da aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença já é negado de cara. Quer dizer, a pessoa nem chega a percorrer o caminho que é auxílio-doença para posteriormente auxílio-validez. Já lhe é negado auxílio-doença e ele leva atestado médico comprovando que ele está totalmente incapacitado. E algum problema de estrutura
do Ministério leva os peritos médicos a essa condição. Então, por isso, hoje em dia, quase todas, e o Java sabe bem disso, tem a sala de pânico. Quer dizer, o próprio perito já tem um botãozinho para apertar lá, porque sabe que vai correr risco. Porque ele vai dizer que a pessoa está boa e ele não está boa. Então ele tem um botão de pânico lá para o próprio perito poder chamar a segurança, porque vai ter rebelião. Leonardo, com essa complementação, deputado Arnaldo, você acha que não está afastado isso? Ou há uma diferença, uma preocupação maior em relação ao servidor, porque são outros procedimentos? Bom, bem colocado o questionamento, deputado. Bom, em primeiro lugar, não há, assim, até fazendo uma parte, não há nenhuma orientação do Ministério para a perícia no sentido de negar benefício a trabalhador que tenha direito àquele benefício. Nunca ocorreu nenhuma orientação nesse sentido. O perito tem total independência, total autonomia para fazer a sua perícia e avaliar se aquele trabalhador ele tem capacidade laboral ou não. O que às vezes as pessoas confundem é doença com incapacidade laboral. O próprio nome do benefício acaba levando a esse entendimento equivocado. Não é o fato de você estar doente que você tem direito ao benefício, é o fato de você estar incapaz momentaneamente para exercer a sua atividade. E essa é uma avaliação que é feita pela perícia médica do INSS. No que diz respeito à PEC 170, que não está tratando do INSS, sim de servidores públicos da União, estados e municípios, é bom a gente deixar claro que não é só para a União, né? A nossa preocupação, ela parte de dois pontos. Um primeiro é, de fato, o passado em que havia excessos de concessão de aposentadoria por invalidez. É só olhar no boletim do Ministério do Planejamento, que tem lá, no caso da União, ano a ano, chegamos, como eu falei, em 2003, a 30% das aposentadorias por invalidez, das aposentadorias concedidas serem por invalidez. E foi caindo 20 e poucos, baixou de 20% e chegou a 4% em 2013. Na União, eu entendo que isso está bem equacionado. Não vai ser uma mudança que vai fazer com que tenhamos um grande aumento. Mas eu, sinceramente, não tenho tanta convicção que nos estados e municípios esse problema esteja bem equacionado. Mas esse é apenas um dos cuidados que a gente coloca para se pensar em relação à mudança. Um outro ponto é o cumprimento de um princípio da Constituição em relação à previdência do serviço público, o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Nós temos que ter um certo cuidado de não, ao fazermos uma alteração dessa, levando em conta que em muitos casos podemos ter uma concessão elevada, isso vem a ter um impacto para o equilíbrio financeiro atuarial dos estados e municípios. É bom deixar claro que a situação financeira e atuarial da Previdência da maioria dos estados e de alguns municípios que têm Previdência mais antiga já é uma situação severa. Eu até temo que, muito em breve, alguns estados tenham a situação muito difícil para realizar investimentos, cumprir suas despesas em função do aumento das despesas com a Previdência. Todos os estados e municípios, eles são obrigados a encaminhar para o Ministério da Previdência uma avaliação atuarial, onde, cumprindo um princípio constitucional, onde eles, a partir de determinados critérios técnicos, avaliam qual vai ser a despesa e a receita ano a ano nos próximos 75 anos. Hoje, só os estados, sem considerar os municípios, a estimativa é de um déficit financeiro em torno de 43 bilhões de reais para esse ano. Nos próximos 5 anos, esse déficit financeiro vai chegar a quase 70 bilhões de reais a reais de hoje. Então, é preocupante. Isso aí é motivo para negar um direito ao servidor? De forma alguma. Eu apenas coloco como uma preocupação adicional nós criarmos um mecanismo que, de um lado,
proteja adequadamente o servidor que se aposente por invalidez, mas, por outro, não crie nem incentivos à procura da aposentadoria por invalidez, nem um custo exagerado ao ente. Um mecanismo em que garanta uma proteção, mas que, por exemplo, leve em conta, de alguma forma, o tempo de contribuição, seria um caminho para garantir uma proteção adequada, que, repito, hoje, para o servidor que tem poucos anos de trabalho e que tenham que, por algum motivo, se aposentar por invalidez, a gente não está protegendo adequadamente, reconhecemos isso. A iniciativa da deputada Andréa Zito é da maior relevância, nós reconhecemos, mas apenas colocamos para o debate a necessidade de fazer algum ajuste na proposta que leve em conta uma preocupação de diferenciar a aposentadoria por tempo de contribuição da aposentadoria por invalidez, levando em conta esses dois critérios, a busca de um equilíbrio financeiro atuarial e não trazermos incentivos a aumentar as aposentadorias por invalidez. Antes de passar a palavra aos primeiros deputados inscritos, eu só queria fazer um esclarecimento, porque há uma certa confusão nas redes sociais. Nós estamos discutindo uma PEC que trata de servidor público, federal, estadual, municipal, mas são servidores públicos. Não há esta relação, por exemplo, com aquele trabalhador da iniciativa privada, neste momento. E esse assunto é tão importante que ele acaba trazendo para essa discussão também outros trabalhadores que eu quero só lembrar que não é neste momento o nosso tema. Em segundo, só fazer uma colocação, doutor Leonardo, eu fico um pouco preocupado pela forma como o senhor se manifestou, porque fica nos parecendo muitas vezes assinar a incompetência do governo, que se utiliza dessas injustiças que estão na lei para manter uma situação, porque, caso contrário, muitos iriam se aposentar. Eu lhe pergunto aonde fica a vida do aposentado que está lá recebendo em casa condições subhumanas para viver. Então, eu acho que nós não temos que não modificar a lei ou procurar algum artifício para compensar isto. Nós temos que ser mais eficientes na hora do controle, na hora da aposentadoria. Porque, senão, nós vamos manter uma situação simplesmente com a desculpa do Caixa, e ainda o senhor fez uma referência aqui que eu gostaria até de retirar ela, porque nós não podemos, o senhor pelo menos não pode me dizer, olha, não essa PEC não pode ir adiante porque eu não sei como é que os estados vão absorver o Caixa, como é que vão ser os municípios, até porque o senhor não tem esses dados como conhecimento. Quero passar a palavra à primeira inscrita, a deputada Andréa Zito, depois eu tenho inscrito aqui o deputado Arnaldo Faria de Sá e o deputado Ronaldo Nogueira. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar também aqui o nosso deputado relator, o deputado Marçal Filho, também aqui os convidados que puderam aqui fazer a sua explanação, aqui os convidados também. Dizer que, para mim, eu como autora da PEC, para mim é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui nessa tarde trabalhando, buscando fazer justiça em relação a esses aposentados por invalidez. Mas também lamentar, ao mesmo tempo, porque eu acho que esse trabalho aqui, ele já poderia ter sido resolvido a partir do momento que nós apresentamos a PEC 270, que hoje é a emenda 70. Nós tivemos como relator o nobre deputado Arnaldo Faria de Sá. Na ocasião, na nossa comissão especial, o relatório do deputado foi aprovado por unanimidade, que eu quero aqui parabenizá-lo, talvez eu não tenha tido a oportunidade de fazer isso, mas nós tivemos que recuar na ocasião. Né? Na comissão especial, nós conseguimos aprovar o seu substitutivo, onde incluía a questão da isonomia, e depois, para que fosse colocado em votação no plenário,
O que foi pedido foi para que o projeto voltasse na questão original. E a comissão especial é justamente para isso. É justamente para a gente poder discutir e ver como aprimorar, né, a PEC ou o projeto, seja o que for. E foi isso que aconteceu. O relatório, naquela ocasião, foi justamente buscando a isonomia. E nós tivemos, como eu falei aqui, recuar para poder, de alguma forma, tentar fazer justiça com aquelas pessoas, né, da PEC 270, como foi colocado ali. Eu espero que com essa PEC 170, que muitas pessoas estão buscando que ela seja aprovada, também seja feita a justiça tanto quanto. Porque nós precisamos realmente aprovar isso. E aqui, com todo respeito ao doutor Leonardo, não estou me referindo diretamente ao senhor, mas ao que foi colocado, infelizmente, a questão dos estados e dos municípios, são eles que vão ter que se preocupar com isso. Não somos nós. Né? Nós precisamos nos preocuparmos com esses trabalhadores. Né? Até porque o servidor público, pelo que eu fui informada, eu mesmo, sinceramente, eu não tenho tanta informação técnica como alguns colegas aqui têm, como o próprio deputado Arnaldo Faria tem, mas até onde eu sei, o servidor ele volta a contribuir com o PSS. Né? Foi a informação que eu recebi. E, sendo assim, por que esses aposentados eles não podem, então, ter a questão da sua paridade, né? Enfim, o que nós conquistamos com a emenda 70. Então, sinceramente, eu espero que nós tenhamos êxito em relação a essa PEC 170, que esse trabalho aqui ele dê frutos, né, como deu na emenda 70, que foi aprovada. Tem muitas pessoas na expectativa e eu acho que se nós conseguirmos fazer isso, vai ser uma justiça muito grande que nós faremos ao país. Né? Ao país, porque essas pessoas, como aconteceu, como eu digo aqui na PEC 270, hoje a emenda que nós conseguimos aprovar, são pessoas que não pediram para se aposentar, né? São pessoas que hoje, com a doença, tiveram seus salários reduzidos, né, a gente sabe disso, são pessoas que, no momento que mais precisam, né, tiveram essa dificuldade e hoje o que a gente está buscando é realmente fazer essa justiça. Então, eu gostaria muito de pedir a sensibilidade dos colegas e que a gente possa levar isso para o plenário o mais rápido possível, aprovarmos essa PEC, torná-la como uma emenda constitucional e a gente ter aqui, concluir a nossa legislatura, né, sabendo que nós fizemos um bem e uma justiça também para a nossa população e para o nosso país. Essa é a minha explanação. Na sequência, passo a palavra ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, deputado Alexandre Rosto, senhor relator, deputado Marçal Filho, autora da proposta, deputada Andréa Zito, ela tem razão. O texto que nós aprovamos na Constituição Especial na PEC 270 era o texto que contemplava tudo, resolvia o problema. Mas, lamentavelmente, por exigência do governo, para poder votar aquela PEC, parcialmente apenas houve uma atenção. Grande parte ficaram fora. E só lembrar um detalhe, esses problemas surgiram a partir da emenda constitucional de 2003. Antes não tinha esse problema. Quem criou esse problema foi o governo. Foi na emenda constitucional do governo Lula que nós tivemos esses problemas. Antes disso, nós não tínhamos esse problema, não. O problema acontece aí quando a emenda constitucional foi aprovada, a reforma da Previdência do governo Lula. Sei que o Leonardo não era naquela época o secretário de Política, mas na verdade é ali que nasce o problema todo. E na verdade, aquela emenda constitucional, traçando um paralelo com a emenda anterior do governo de FHC, ela levou 4 anos nessa casa. Ela foi apresentada em 95, só foi aprovada no final de 98, e assim mesmo por causa da crise econômica da Turquia e da Rússia também. A emenda do governo Lula foi aprovada em apenas 1 ano. Eu não entendi por quê. Eu não entendi. Hoje o Mensalão explica por quê. Essa é a triste realidade. E várias pessoas acabaram sendo prejudicadas com essa situação da emenda constitucional. O que nós queremos corrigir é a emenda constitucional, tem razão Andréa Zito. Estados e municípios que vêm atrás e que acabam se encontrando. Nenhum trabalhador requer aposentadoria por invalidez. Ela é concedida
pelo poder público. Trabalhador nenhum pede a aposentadoria por invalidez, ela não é requerida. Apenas abrindo um parênteses, não é o caso da nossa PEC aqui, mas numa resposta que o Leonardo deu para o Marçal Filho, eu sou capaz de listar aqui, sem margem de erro, neste ano passado, 2013, no mínimo, 10 mil auxílios doenças foram negados pela Previdência Social, pela perícia médica, e que foram para a Justiça e conseguiram. Ora, se é porque a perícia médica da Justiça deu e a perícia médica da Previdência não deu, alguma coisa está errada na estrutura da Previdência, eu não acho que o perito é o culpado. Então, na verdade, apenas esse dado lhe mostra vários e vários casos de perícia médica negada administrativamente e concedida judicialmente. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa pensar nisso aqui. É preciso mudar mesmo. Tem razão a deputada Andréa Zito, que já tinha feito a PEC 270, que virou a emenda 70, e que agora vem com a outra PEC, que, por sinal, também termina com 70. 70 é um número paradigmático. 70, 70 e 170. Então, acho que está na hora de a gente... Era isso mesmo que eu estou falando. Só 70, 70, 70 e nada consegue. Então, é uma coisa que é preciso fazer alguma coisa. E essa distorção, ela não é histórica, não. Ela começa em 2003, reforma da Previdência do governo Lula. Antes disso não tem problema, não. O problema é dali. Paradigma é ali, 2003. Emenda 41. E a PEC paralela, que foi enganação, que nós sabemos que não serviu para nada, a emenda 47. Então, na verdade, a integralidade e a paridade é o que se quer. Ninguém pediu para aposentar por invalidez. Ninguém quer aposentar por invalidez. A pessoa é obrigada a essa condição. E a gente não pode, a pretexto de querer resolver o problema de municípios e estados, deixar, como lembrou o senhor, a vida à míngua. Que tem aposentado por invalidez dá dó. Dá dó. Cada relato que eu recebo, o meu e-mail, o meu Facebook só recebe casos de aposentar por invalidez. É impressionante. E cada caso escabroso. Teve um caso, originário também da emenda constitucional do governo Lula, que não é no caso de aposentadoria por invalidez, mas é a pensão decorrente da morte do trabalhador, aqueles fiscais do trabalho que morreram, motorista, no caso de Unaí, entendeu? É isso aí. O governo teve que emitir uma medida provisória para poder pagar a pensão integral, porque a lei, a emenda 41, roubava esse direito. Então, só nesse caso foi resolvido. Mas no caso da aposentado por invalidez, está todo mundo à míngua. Quer dizer, se é problema de governo municipal e governo estadual, Leonardo, vamos tentar ajudar o governo estadual e municipal. Mas, mais do que qualquer governo estadual e municipal, quem tem que ser ajudado é o aposentado por invalidez, que está numa desgraça só. Obrigado. Passo a palavra ao deputado Ronaldo Nogueira. Cumprimento o presidente, deputado Alexandre Rosso, nosso colega ali do Rio Grande do Sul. Também quero cumprimentar o deputado Marçal Filho, relator, a deputada Andréa Zito, que é autora da proposta, o deputado Arnaldo Farias de Sá, líder do PTB, nosso colega, e os convidados, ao senhor Leonardo José Rolim Guimarães, o senhor Sérgio Ronaldo da Silva e o senhor Jarbas Simas, que nos trouxeram informações muito precisas a quem enriquece essa audiência pública. Eu teria uma pergunta para me fazer para o senhor Leonardo. Ele trouxe aqui um dado que, segundo dados do Ministério do Planejamento, até poucos anos atrás aí, em torno de 30% das aposentadorias concedidas para o servidor público, essas eram por invalidez. Isso, segundo as suas palavras, trouxe uma certa desconfiança do governo com relação à concessão dessas aposentadorias. Eu sei que a sua situação, primeiro, como ser humano, é muito difícil, por estar diante de seus colegas servidores e ter que representar aqui
a fala do governo, até com relação à orientação para tratar nesse assunto. Eu sei que a sua situação é uma situação muito complicada. Mas a pergunta seria no seguinte aspecto: se o Ministério da Previdência ele tomou alguma iniciativa, como instalação de sindicância, no sentido de fazer uma verificação, no sentido de buscar uma devida comprovação se realmente estava acontecendo excessos e se essas pessoas que buscaram benefício com relação na busca de uma aposentadoria que ele não teria direito e eles continuam aposentados, se houve alguma punição por quem atestou essa invalidez que não existia, e se houve alguma punição para aquele que se utilizou de um benefício que ele não tinha direito. Me parece que isso aí, se o Estado silenciou, o Estado prevaricou diante de uma situação, ou isto é uma teoria ou é uma suposição nesse aspecto, né? Até porque, no meu entendimento, invalidez não é privilégio, né? Invalidez, ela decorre em razão de uma fatalidade que traz consequências, tanto psicológicas como também no próprio físico da pessoa, com alcance na própria família. Então, me parece que aquele que busca uma aposentadoria por invalidez é porque realmente ele esteja necessitando desse benefício. Então, eu acho que é muito importante nós partirmos para uma ação no sentido de tornar mais eficiente o trabalho da própria Previdência nessa relação Estado com o usuário. Eu quero aproveitar aqui e trazer uma sugestão para o relator, e pedindo permissão para a deputada Andréia Zito, até no aspecto de que esta proposta da deputada Andréia, ela traz justiça para os servidores públicos, no sentido de que eles possam receber valores que lhe dê dignidade, principalmente quando eles são aposentados em razão de uma deficiência na sua saúde, que é o caso por invalidez. Mas nós temos também o caso dos servidores da Previdência Social, os trabalhadores em si, lá da iniciativa privada, quando esses, mesmo que eles recebam lá o título de aposentadoria por invalidez, mas muitas vezes a remuneração que eles recebem, dado ao tempo de serviço que eles estão aposentados, em razão do efeito de alguns fatores, o próprio fator previdenciário e outros, isso de certa forma traz um prejuízo na remuneração desses. Então eu gostaria de propor aqui para o relator, no sentido de que ele faça uma avaliação e de também acolher a sugestão do nosso presidente, o doutor Jarbas Simas, no sentido de que aquele cidadão lá da iniciativa privada, que está com renovação de benefícios, tem gente há 5 anos recebendo benefícios, e eles não são aposentados por invalidez, e depois de um certo período ele não tem condições de exercer a sua atividade laboral. Existem casos na minha cidade lá, Carazinho, pessoas que estavam há 5, 6, 8 anos, e depois são chamados e é cortado o benefício, esse pessoal sem condições de trabalhar, cai no mercado de trabalho de certa forma. A Previdência Social, no meu entendimento, não é uma ferramenta de trazer lucratividade para o governo. Porque o aposentado, ele gasta o dinheiro no mercado interno. É indutor da nossa economia, é fundamental para que a nossa economia possa ter um azeite para a sua rotatividade. Então, quando o governo olha para a Previdência Social como uma visão de gasto, me parece que não é um gasto, mas é uma retribuição daquele trabalho e da contribuição daqueles brasileiros que contribuíram para o desenvolvimento do país. Então, eu gostaria de sugerir isso para o nosso relator, para que ele avaliasse
esse aspecto, principalmente essas duas sugestões, eu acho que é a principal, trazendo uma isonomia, uma equiparação aí no tempo de benefício, a partir de 2 anos, então, que ele seja aposentado por invalidez e que ele não sofra prejuízo também, obedecendo os parâmetros ali contidos na lei, no que diz respeito à concessão daquela aposentadoria. Então, seria isso a sugestão. E a pergunta primeira lá para o Leonardo. Eu não queria estar no teu lugar aí, Leonardo. Tá. Valeu, obrigado, presidente. Eu não sei se é possível, mas nós vamos deixar um tempo para as considerações dos nossos palestrantes. Eu acho que o Leonardo pode responder, inclusive, dessa forma. Porque eu fiquei aqui, na fala dos meus colegas deputados, pensando numa coisa que é um pouco difícil de compreender. Num primeiro momento, nós temos servidores que, de alguma forma, queriam o título de inválido para ficar em casa recebendo o salário integral. E nesse segundo momento, a partir de 2003, é justamente o contrário. É justamente o contrário. Nós devemos ter servidores, então, pela essa mesma lógica, escondendo patologias e doenças, porque não querem serem aposentados. Porque perde a integralidade e a paridade. Perde a integralidade e a paridade. Essas duas situações são muito graves. Passo agora, na ordem invertida, para as considerações finais. Primeiro, então, ao Dr. Jarbas Simas, que faça as suas considerações finais, e depois aos demais palestrantes. Bom, inicialmente, eu gostaria de concordar e até parabenizar aqui o Dr. Leonardo em relação à forma com que ele se posicionou em relação à perícia médica previdenciária. Eu sou um exemplo vivo, né? Eu estou desde 1982 na casa, ministérios e ministérios, ministros e ministros, nunca ninguém me coagiu, me constrangeu a negar benefício, a conceder benefício. Eu sempre tive toda a autonomia possível, sempre. Então, se houver algum benefício que ele está sendo indevido, a responsabilidade é do profissional. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa questão do atestado tem que ficar muito clara. É competência de médicos. Médico assistente, cura, faz diagnóstico, propõe tratamento. Médico perito, constata a doença e verifica se aquela doença incapacita ou não para o trabalho. Então, se o conteúdo do relatório do assistente bastar para receber o benefício, acaba a perícia médica. Então, na realidade, o papel do perito é esse. Por isso que numa audiência pública, no Senado, nós conseguimos, já foi aprovado no Senado, agora virá para essa casa um projeto de lei que muda o nome do benefício. Porque a situação mais cruel que existe hoje, como o senador Paim comentou, estigmatiza o doente, auxílio-doença. Isso não existe. Você dá uma perspectiva para o segurado que basta estar doente para ter o benefício, quando na realidade tem que estar doente, tem que haver o binômio. Doença, incapacidade, isenção de carência, qualidade de segurado. Então, o nome do benefício será mudado. Com a mudança do benefício, eu acredito que nós teremos um grande avanço. Quer dizer, o próprio segurado hoje, que ele procura previdência, estou doente, qual o benefício que eu vou procurar? Auxílio-doença. Então, basta estar doente para eu perceber esse benefício. Agora, o que o deputado comentou, no judiciário, quem é também operador do direito sabe perfeitamente. O magistrado tem o livre convencimento motivado. Então, ele não está adstrito ao conteúdo da lei de benefício, nem da lei de custeio. 8.212 e 8.213. O que o magistrado pode levar em consideração? Situação social, aquele município, aquela região. O perito não. O perito está vinculado à lei. Se não, como foi dito, ele pode responder um processo administrativo. Então, mas o juiz não dá sem o laudo médico, ele tem o laudo. Não, deixa eu concluir. Deixa eu concluir. O que acontece, Arnaldo? O magistrado, ele tem o perito da confiança dele, é o jurisperito. O que a Previdência faz? Aí vai uma crítica à Previdência. A Previdência, ao invés de nomear um assistente técnico para acompanhar a perícia, não nomeia.
prioriza a fila. Então, o que acontece? Acontece essa situação que a sociedade não entende. Como é que pode? Na via administrativa, nega o benefício. Na via judicial, concede. Por quê? Porque não existe o contraditório e ampla defesa. O procurador vai sozinho, sem o assistente técnico. Mas quem indica o assistente é o INSS, não está indicando porque não quer. Não está indicando porque não quer. E os peritos querem participar da perícia. Quer dizer, na verdade, esse é um problema da Previdência, que hoje aposentadorias são concedidas que não deveriam ser na via judicial, porque não tem o contraditório e ampla defesa. O assistente técnico não acompanha a perícia médica. E essa questão, Arnaldo, toda essa conjuntura leva ao quê? Leva a sociedade contra o perito, o conflito. Eu tenho um atestado. Fulano de tal, portador de neoplasia, tem que ser aposentado por invalidez. O que o perito faz? Ele verifica, tem doença? Tem. Tem incapacidade? Tem ou não tem? Ele verifica D&D, a data do início da doença, a data do início da incapacidade, isenção de carência. Eventualmente, o perito coloca, conclusão, aposentadoria por invalidez, só que já perdeu a qualidade de segurado, a doença é pré-existente, quer dizer, e cai em quem? No perito. Por quê? Porque o resultado, ele não é, às vezes ele é dado na hora do exame médico pericial, e às vezes ele vai para a residência. Então tem que criar um mecanismo para quê? Para que o segurado saia sabendo o motivo do indeferimento. Quer dizer, o motivo foi o quê? Foi administrativo, não foi técnico. O médico entende que você está doente e incapaz. Uma coisa que pode corrigir aí, vocês peritos médicos, quando uma pessoa vai procurar a perícia médica para fazer um pedido de auxílio, ele tem que levar o atestado médico de alguém. Eu acho que tinha que abolir essa história. Vocês são médicos. Não precisa levar um atestado médico para provar que está doente. Você vai lá fazer. Ele leva o atestado médico por exercício de vocês, dizendo que ele precisa de uma aposentadoria por doença ou de um auxílio doença. Aí vocês negam. Então, para vocês ficarem à vontade, não peçam atestado. Vocês são médicos e a capacidade é plena. Aí, o Arnaldo, aí, lamentavelmente, cabe a você. Porque a lei tem que ser mudada. Hoje, o segurado tem que provar para a Previdência que está doente, que está incapaz. Então, obrigatoriamente, pela legislação previdenciária atual, ele tem que levar esse relatório. Naturalmente que o que nós, nesses anos todos, formando colegas peritos, nós temos dito a eles? O conteúdo do atestado do assistente não pode vincular a sua decisão, mas ele não pode ser desconsiderado, porque ele é um elemento importante. Afinal de contas, aquele médico trata. Essa desconsideração que eu falo. Perfeito. Então, por isso, em função desse conflito todo, é que o Arnaldo comentou, botão de pânico é para o colega, quando ele se sente assediado, confrontado pelo segurado, ele aperta o botão, toca a sirene e o segurança intervém. E a rota de fuga, que, pasmem os senhores, por vezes já 2 colegas nossos foram assassinados, tem que ter uma porta no fundo, para o colega, quando acontecer essa condição, ele abrir a porta e sair correndo. Então essa lamentavelmente é a realidade. Infelizmente, né? Queira Deus que com essas mudanças aqui, o nome do benefício, a Previdência também não esclarece o segurado, não esclarece a sociedade, é a responsabilidade da Previdência. Não basta estar doente, tem que estar incapaz. O conteúdo do relatório não vincula a decisão do perito. Quer dizer, a educação previdenciária, o programa de educação previdenciária tem que também focar isso para que o segurado realmente saiba os seus direitos e os seus deveres. E só para finalizar, deputado, tem a questão que foi levantada aqui da aposentadoria. Né? A aposentadoria, deputados, colegas médicos, a plateia, na aposentadoria, quem define é uma junta médica, então não é só um médico perito. Então, o rigor, como é um benefício também que vai demandar um afastamento maior, rigorosamente então essa situação de benefícios indevidos, elas são muito menos, praticamente em relação à aposentadoria, isso são situações esporádicas, porque é uma junta. Né? Agora, e por outro lado, tem até um mecanismo que na legislação previdenciária tem, que o Estatuto 8.112, ele também prevê a questão de reavaliação desses aposentados. Né? Quer dizer, não pode, aposentou, encerrou, não. Tem que reavaliar periodicamente, porque o segurado pode, ou o funcionário, readquirir a capacidade laborativa mediante um tratamento, uma reabilitação, uma readaptação funcional. Né? Obrigado. Muito obrigado, doutor Jarbas. Passo a palavra ao senhor Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Não, deputado, eu acho que o tema ele é relevante
mas nós não podemos transformar ele simplesmente numa questão economicista. Estou vendo aqui um dado do próprio governo, que está lá no sistema CIAP, que é do governo federal, lá no Ministério do Planejamento. A média de idade das aposentadorias proporcionais, se levar em consideração dos homens, a média é de 60 anos. E das mulheres, de 59 anos. Então, não são pessoas que entraram há 2, 3 anos no serviço público. São pessoas que já estão, inclusive, com todos os fatores constituídos na questão da aposentadoria. Então, nós não podemos ver essa situação como uma questão de economizar, como o governo sempre observa isto. Porque o governo, ele diz que está preocupado com a questão de aumento de gasto. Daí não aumenta gasto. É uma visão que quer economizar nas costas, penalizando os trabalhadores, porque a situação já está posta, a remuneração já existe. Então, a visão é de querer economizar nas costas de uma situação adversa de quem se aposenta por invalidez, que eu acho que é uma visão equivocada. Segundo, o pico, eu queria só corrigir, não foi em 2003. O pico maior das aposentadorias proporcionais foi em 2004, que chegou a 29,9%. Tá? O pico foi esse. Mas a média desses últimos anos, tem que deixar bem claro que em 2012 ficou em 4,3% e 2013 em 4,5%. Então, a coisa está estabilizada no ente federal, está estabilizada. Então, tem razão o deputado Arnaldo Faria de Sá e os demais que convalidam com a nossa tese. Essas maldades, inclusive essa e outras, foram tudo na emenda constitucional 41 de 2003. Só no Brasil há de se falar em você pagar 30, 35, 40 anos, se aposenta e continua pagando. Para quem? Para quem é que é aposentado, depois de aposentado, continua pagando? Então é preciso, inclusive, estar fazendo esses ajustes para corrigir essas perversidades que foram incluídas na emenda constitucional 41 de 2003. E nós não mediremos esforço, achando que foi um equívoco do Lula e de sua turma em fazer essa reforma da Previdência que retirou direitos fundamentais constituídos de aposentados e dos que estavam prestes a se aposentar. Então, uma emenda totalmente equivocada que nós temos que parabenizar os que estão na busca de corrigir estes equívocos. E acho que esta casa tem esse compromisso. Nós tivemos uma reunião, inclusive, a semana passada com o presidente da casa aqui, o Eduardo Alves, e ele se comprometeu de instalar uma agenda aqui positiva com as entidades sindicais para a gente discutir esses temas, para corrigir esses equívocos que retiraram os direitos dos trabalhadores. Inclusive, também a questão da PEC que está aqui, a 555, que trata dessa questão da contribuição dos aposentados. Contribuir para quê? Fazer caixa para quem? Então, eu acho que é um tema relevante, a Condicef se coloca à disposição para continuar fazendo esse debate no que for preciso e construir, inclusive, movimentações para que esta PEC seja aprovada na mesma celeridade que foi aprovada a emenda constitucional 41 em 2003, para que a gente restabeleça esse direito retirado desses trabalhadores. Eu acho que a Previdência ela está preocupada em fazer caixa e não na questão de gasto, que nessa situação não tem gasto. É querer fazer caixa às custas de uma situação adversa. Com relação ao que João pergunta aqui, não tem mecanismo porque o governo não defende a PEC 257 de 95, que não decola por falta de apoio dos deputados. Mas eu acho que nessa situação aqui, nós temos que construir uma agenda, João. João é um nosso parceiro, o João Paulo, que é da CTB, e nós estamos construindo uma agenda positiva, inclusive discutimos ela semana passada com o presidente da casa, e nós vamos querer colocar na ordem do dia sistemas relevantes que resgatam a dignidade desses trabalhadores tão penalizados. Queria agradecer ao presidente Alexandre e colocar a Condicef à disposição no que for possível para a gente construir uma
plataforma positiva para que essa PEC seja aprovada o mais rápido possível e restabelecer essa situação adversa com esses trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Muito obrigado. Então, passo a palavra ao senhor Leonardo Guimarães, secretário de Políticas da Previdência, representando o ministro Garibaldi Alves Filho, ministro da Previdência Social, para as considerações finais. Obrigado, deputado. Deputado Arnaldo, a questão da integralidade e paridade para quem ingressou até 2003 já foi resolvida com a emenda 70. Então, o que a emenda 41 tinha retirado, e inclusive para quem ingressou a partir da sua promulgação, não tem mais direito, é a integralidade e paridade. O que digamos, está em debate aqui, e que é o que ainda é um problema em relação à aposentadoria por invalidez, é o chamado benefício integral, ou proporcional. A proporcionalidade é algo que é anterior à emenda 41. Não foi a emenda 41 que criou a proporcionalidade, que é o que leva a quem se aposenta por invalidez com pouco tempo de serviço público receber um benefício muito menor do que o seu salário. Então, isso não foi a emenda 41 que implantou, isso já estava antes. E repito, é um tema da maior relevância e temos que encarar isso de frente e encontrar uma solução para isso. A deputada Andreazita está coberta de razão, só entendemos que precisamos analisar melhor. Na prática, vários aposentados por invalidez que buscam a integralidade e a paridade com base na emenda 70 não têm conseguido. Vamos lá. O que é a integralidade? Integralidade é você se aposentar de uma forma bem... procurando fazer de forma bem resumida. Não pela média das suas remunerações, mas sim pelo seu vencimento final. A proporcionalidade, ao invés é você ter calculado qual é o teu salário de benefício, qual vai ser de acordo com o tempo de contribuição, quanto você vai receber. Então, vamos dar um exemplo. Um servidor que o salário final dele era R$10 mil. E ele teve salários diferentes ao longo da sua vida. Antes da emenda 70, vamos imaginar que ele tivesse os 35 anos de contribuição para ficar mais fácil a conta. Ele não iria receber os R$10 mil, ele ia receber a média das suas contribuições. Com a emenda 70, ele passou a receber os R$10 mil. Integralidade. Isso. Porém, se ele, ao invés de ter 35 anos de contribuição, ele tenha um terço disso, está garantindo a integralidade. Não vai ser o cálculo da média das contribuições, vai ser os 10 mil. Porém, como ele contribuiu só um terço, ele vai ter um terço dos 10 mil, ou seja, 3.330. É que, na verdade, isso que hoje entre não está sendo... Entre o texto da emenda e a regulamentação, tem uma diferença abissal. Se a gente pegar a emenda 70... tem uma interpretação. A regulamentação do Ministério é totalmente diversa. Lógico que é. Pergunta para qualquer aposentado por invalidez. Deputado, houve uma confusão com as pessoas achando que, ao garantir a integralidade e paridade, você ia garantir o benefício integral. O benefício integral não está nos artigos, nos parágrafos alterados pela emenda 41. A deputada Andreazita colocou correto na emenda 170. Isso estava definido no cálculo da aposentadoria por invalidez, que não foi afetado pela emenda 41. Agora, nesse texto da emenda da PEC 170, está colocado corretamente a questão do benefício integral. A proposta que está hoje é benefício integral para todos e paridade e integralidade para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003. É isso que está hoje na PEC 170, que eu acho que esse era, desde o início, o desejo de quem trabalhava por essa iniciativa. Agora, repito, não foi a emenda 41 quem estabeleceu a proporcionalidade na aposentadoria por invalidez. Isso já existia antes. O que a emenda 41 trouxe foi o cálculo do valor do benefício pela média e a correção pelo mesmo critério do INSS, ou seja, não há a paridade com os ativos.
Por que você coloca aquela preocupação com estados e municípios? O cidadão não tem que ter preocupação? Deputado, a nossa Constituição, ela prevê que os regimes próprios têm que ter equilíbrio financeiro e atuarial. A menos que a PEC tire esse princípio, toda discussão, por mais que seja inglório colocar isso, a gente tem que analisar se essa alteração vai trazer um desequilíbrio financeiro e atuarial. Está na Constituição. E temos sempre que fazer essa análise. Qualquer medida que venha a trazer um desequilíbrio, ela vai estar descumprindo a Constituição. Então, é um cuidado que tem que se ter. Não é por isso que nós vamos ser contrários a uma medida. O que eu falo temos que analisar de uma forma que corrija essa distorção, reconheço que há uma distorção no modelo atual, coloquei desde o início, porém, temos que ter cuidado com a questão do equilíbrio financeiro atuarial. É um princípio constitucional, todos nós temos que cumprir. Ou tiramos a Constituição, ou enquanto estiver lá, temos que nos preocupar com ele. Mas, Leonardo, me permite uma parte. Até agora, tu falaste que estava preocupado com o número de pessoas que estavam se aposentando por invalidez. No final, depois da intervenção do deputado, tu cita a questão do equilíbrio das contas. Sim. O que é realmente a preocupação do Ministério? É a preocupação de estar mais aposentados do que deveriam estar, ou a preocupação é em relação ao equilíbrio das contas? Então, a preocupação com o equilíbrio das contas é o princípio constitucional que nós temos que ter. E qualquer medida que venha a trazer desequilíbrio, seja por nós termos um gasto maior, em função ou por uma arrecadação menor, ela pode trazer desequilíbrio. Repito, não é por isso que vamos deixar manter uma regra que é inadequada, que não protege adequadamente os servidores que se aposentam por invalidez. Mas não podemos também esquecer um preceito constitucional. E eu acredito que a Câmara tem competência para conseguir encontrar uma solução que resolva o problema sem trazer um desequilíbrio financeiro e atuarial. Acho que esse é o desafio que nós temos pela frente. Eu até dei um caminho que a gente pode trabalhar, que é estimular a readaptação. O equilíbrio financeiro e atuarial, na contribuição previdenciária, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por idade, eu acho legal. Acho natural, tem que ter isso mesmo. Agora, a aposentadoria foi um fato fortuito. Você não pode querer, no fato fortuito, pensar em equilíbrio financeiro e atuarial. Quer dizer, ninguém concorreu para poder ter a invalidez. Às vezes vai decorrer de um problema. Salvo aqueles casos de Lerdort, que lamentavelmente o governo já devia ter feito alguma coisa e não o fez até agora, o grande caso de invalidez é inconsequente. Ninguém quis cortar a mão na máquina lá, ninguém pôs o braço para ficar decepado. Isso não pode ter equilíbrio financeiro atuarial, me desculpe. Bom, essa é uma discussão que a gente precisa aprofundar mais, deputado. O deputado Ronaldo falou também sobre a questão dos números e do que é que foi feito. Bom, na União, houve um grande avanço nos últimos anos, não é à toa que houve uma redução muito grande nas concessões de aposentadoria por invalidez. Foi plantado o SIAS, que é o Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, que criou todo um mecanismo que melhorou o processo, tanto de concessão de licenças, como de aposentadorias por invalidez na União. Isso foi um avanço grande, inclusive nós temos estimulado os estados e municípios a implantarem algo similar. A previsão também de periodicamente se rever as aposentadorias depende de lei de cada ente. Bom lembrar que a 8.112 ela é para a União, cada ente tem autonomia de legislar sobre o seu regime jurídico único e sobre a sua previdência. Nós temos uma lei geral, mas cada ente tem sua lei própria, e o que nós fazemos é regulamentar e fiscalizar o cumprimento das regras gerais. Então, lembrando que a emenda constitucional ela não afeta apenas a União, ela afeta também estados e municípios, nós temos que ter essa preocupação sempre. Repito, não é por isso que vamos deixar uma regra que realmente ela é injusta, principalmente com aqueles que se aposentam com pouco tempo de serviço. Aqueles que se aposentam com tempo elevado, eles vão ter praticamente o benefício integral.
Essa é a regra de hoje. O problema maior, que é isso que a gente precisa se preocupar, é com aqueles que aconteceu um acidente de trânsito, aconteceu uma doença, e ele ficou inválido com pouco tempo de serviço. Esse é o caso crítico que temos hoje e que realmente a iniciativa de uma PEC, ela realmente é necessária, reconhecemos isso e precisamos, na nossa visão, o que a gente precisa é colocar mais fazer alguns ajustes para garantir que essa PEC ela traga, de um lado, a justa proteção previdenciária ao servidor, que ficou inválido, mas de outro também tem a preocupação com o equilíbrio da Previdência. Presidente, só que completando, mediante essa tese que está sendo colocada aqui, a impressão que está passando para a gente é que, até completar essas exigências da emenda 47, o servidor, então, ele tem que esconder a doença dele. Segunda categoria. Hã? É porque eu estou vindo de lá. Né? É isso que dá, a impressão que está passando para a gente é essa. Bom, encerrada a audiência pública, eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados. Peço que tomem lugar no plenário para darmos prosseguimento à reunião da comissão especial. Doutor. Eu vou entrar em contato vamos fazer isso juntos. Obrigado pelo Vamos passar ao item 2 da ordem do dia, que é a apreciação de requerimentos. Esclareço que, nos termos regimentais, os requerimentos não são discutidos, mas podem ser encaminhados pelo prazo de até 5 minutos, pelo autor e por um orador contrário ou pelo relator. Requerimento número 3 de 2014, do deputado Arnaldo Farias de Sá, PEC 170 de 2012, que requer a realização de audiência pública, onde será ouvida a presidente da ANFIP, a doutora Margarida Lopes de Araújo. A ANFIP é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Senhor presidente, eu conversei com o autor e eu gostaria de propor que fosse acrescentado também o nome da senhora Silvia Helena de Alencar, presidente do Sind Receita, para participar dessa audiência pública também como convidado. Senhor presidente, nada opor, eu acho que é natural que a gente possa incluir a proposta do meu companheiro Ronaldo e a Margarida, por militar, mesmo antes de ser na fusão da fiscalização originária da Previdência, conhece bastante essa matéria, por isso que eu estou pedindo o convite a ela, sem dispensar o convite sugerido do deputado Ronaldo. Ok. Concedo a palavra ao deputado Marçal Filho, o relator. Senhor presidente, eu acho que só vem a contribuir o requerimento do Arnaldo e do Ronaldo, Arnaldo e Ronaldo, dupla, né? Arnaldo e Ronaldo, o requerimento só vem a contribuir com essa comissão. Queria só dizer a Vossa Excelência que eu e o Arnaldo estamos fazendo dobradinhas já há muito tempo nessa questão. Foi citada aqui a PEC 555, o PL 4434, enfim, nós temos uma série de dívidas, de débitos com os aposentados desse país, né, tanto do servidor público quanto do regime geral da Previdência. Então, está na hora, mais do que na hora dessa casa aqui ter a coragem de colocar aquilo que já foi aprovado em comissões especiais e que estão dormitando aqui nas gavetas da casa, infelizmente. Fico contente de ter Vossa Excelência como relator dessa matéria. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 4, de 2014, do deputado Policarpo, PEC 170, 2012, que requer a inclusão do SINAT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAL, Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central,
e Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, no rol dos debatedores da audiência pública sobre a PEC 170. Senhor presidente, eu peço a subscrever o requerimento para regimentalmente pudesse ser aprovado. Concedo a palavra ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Na verdade, senhor presidente, regimentalmente, eu quero subscrever o requerimento do deputado Policarpo, porque eu acho que mesmo, na mesma hipótese do requerimento anterior, o SINAIT, o SINAL, o Sindifisco pode dar grande colaboração à nossa comissão. Concedo a palavra ao deputado Marçal Filho, relator. Senhor presidente, nada a opor, nada a acrescentar. Acho que, da mesma forma, só vem a contribuir para o debate, a participação dessas pessoas aqui. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, como se encontram? Aprovado. O próximo item da pauta é o requerimento número 5 de 2014, de minha autoria, em que requeiro a realização de audiência pública para ser ouvido o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco, que já foi atendido tendo em vista a aprovação do requerimento 4, que também indicava o Sindifisco e se faz fazer representar em audiência. A próxima audiência pública... Senhor presidente, o senhor considerou aprovado o requerimento número 5? O número 5 foi atendido em relação ao prejudicado, prejudicado. Então. Isso. Então, Vossa Excelência não podia presidir, né? É lógico. A próxima audiência pública, nós teremos os seguintes convidados. O senhor Manuel Dias, ministro de Estado do Trabalho e Emprego ou representante. A senhora Miriam Belchior, ministra do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou representante. O senhor Edson Halbert, presidente do Instituto MOSAP, Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas. O senhor Newton Rodrigues, presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, Sindileges. O senhor Alexandre Barreto Lisboa, presidente da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e Seguridade Social, ANASP. Nada havendo... Senhor presidente, só uma questão de ordem aqui, uma questiúncula que é a autora da PEC. Sabemos que o Rio de Janeiro, na semana que vem, já vai estar efervescente com as vésperas. Gostaria de saber se Vossa Excelência vai poder se fazer presente aqui na nossa audiência pública para nos prestigiar na próxima quarta-feira. Olha, infelizmente não, mas não porque eu vou desfilar ou algo parecido, mas eu faço parte da CPI do trabalho escravo, né, trabalho infantil, e vai ter uma audiência justamente nesse dia na Câmara Municipal lá no Rio. Então, eu não vou poder mesmo estar aqui presente. Esse assunto é importante. Foi marcar nessa semana. Nós não nos referimos à data, inclusive, só falamos dos que vão estar presentes na próxima. Não definiu a data. Não definimos a data. E antes... Vamos antecipar para terça, então. Ela vai para terça. Porque na semana seguinte, terça e quarta, eu tenho certeza que a deputada vai estar desfilando, talvez não. Então... Eu queria, na verdade, era ganhar essa próxima semana, justamente porque na outra não teremos condições de fazer audiência. Mas nós vamos comunicar a seguir, depois de uma discussão ainda mais efetiva. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores parlamentares, das assessorias, dos demais presentes. Vou encerrar os trabalhos, antes convocando a próxima audiência pública para a próxima terça-feira, dia 25, às 14h30, quando ouviremos outros convidados cujos nomes foram aprovados pela comissão. O plenário será divulgado posteriormente na página da comissão. Está encerrada a reunião.